Como a gente está acompanhando nos noticiários aí, alguns estados brasileiros têm pequenas mobilizações de caminhoneiros que evidentemente estão sendo pressionados pelos donos das empresas que eles trabalham para poder parar os caminhões e exigir a derrubada do STF. É evidente que talvez tenha um ou outro caminhoneiro bolsonarista aí que realmente esteja parando e que não entenda como é que funciona a lei no nosso país, que nunca tenha tido a oportunidade de ler aquele livrozinho que está lá atrás, esse aqui, ó, a Constituição Federal, e talvez por isso realmente entoie aí cantos golpistas, sem entender que o custo do combustível que ele está colocando no caminhão está sendo elevado porque a política adotada pelo golpista Michel Temer tem sido replicada pelo canalha genocida Jair Messias Bolsonaro. Inclusive para os políticos que dizem que nesse momento nós temos problemas maiores a lidar do que solicitar um pedido de impeachment contra o presidente, a gente tem outros problemas reais. Eu queria avisar esses indivíduos aí que eu não sei em que dimensão, em que planeta, em que mundo eles estão vivendo, mas quem tem gerado todos estes problemas é o chefe do Executivo Nacional. E vamos falar um pouco mais sobre essas paralisações aí que estão acontecendo supostamente no Brasil, a mando do Zé Trovão, e que teve um áudio fake do presidente Bolsonaro, que para mim tá bem claro que foi armado, pedindo para que desbloqueie o transporte, que isso enfraquece a economia, que lá em Brasília ele resolve as coisas. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui. Pois bem, meus amigos, o pá da Ana Raia, o Zé Trovão, está aí comandando uma manifestação extremamente pequena dos caminhoneiros no Brasil para poder pedir a tomada das cadeiras dos ministros do STF, a revogação. Inclusive, essa madrugada teve gente chorando que o presidente teria decretado estado de sítio e tudo mais. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, dizem que 16 estados brasileiros têm manifestações de caminhoneiros, os gatinhos pingados aí, que evidentemente devem ter parado a pedido dos donos das transportadoras que eles trabalham. É evidente que talvez tenha um ou outro caminhoneiro ali que realmente seja bolsonarista e que tente, de alguma maneira, se mobilizar achando que o presidente da República tem a razão, mas eles estão parando e, segundo o Bolsonaro, isso vai prejudicar a economia. E aí, estranhamente, vazou para a mídia um áudio do presidente Bolsonaro sendo consciente, pedindo para que os caminhoneiros não façam isso, que eles desbloqueiem as rodovias e as avenidas, porque isso atrapalha a economia brasileira, que lá em Brasília realmente a situação é difícil, mas deixe com ele. Mostra aí, Lincoln, por gentileza, o áudio do presidente Bolsonaro, que para mim tá mais do que claro que é fake. Primeiro porque ele tá muito calmo, segundo porque parece que ele tá lendo alguma coisa ou tá falando algo que ele tentou decorar, porque não tem sentido essa declaração vazar, ainda mais com esse Bolsonaro tão apaziguador depois do que ele falou no dia 7 de setembro. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial aí os mais pobres. Então, dá um toque nos caras aí, se for possível, tá? Liberar, tá, ok? Pra gente seguir a normalidade. Deixa com a gente em Brasília aqui agora. Não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, ok? E aproveita aí, em meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. Valeu. Pois é, como vocês ouviram aí, evidentemente que esse áudio, na minha concepção ao menos, foi armado para mostrar que os caminhoneiros querem parar, querem criar um clima de instabilidade, mas o presidente não, ele quer uma normalidade, por isso que ele mandou esse áudio, para que os caminhoneiros não se mobilizem, não atrapalhem a economia brasileira nesse momento. Eu queria lembrar vocês que estão acompanhando que quem está vendo as supostas paralisações, a gente tem dois problemas. Primeiro que algumas associações que representam alguns caminhões, inclusive algumas que representam 4.000 empresas, outros que representam caminhoneiros separados, individualmente falando, dizem que não tem nenhum tipo de ligação com essa manifestação de hoje, não tem nenhum vínculo com o tal do Zé Trovão e que inclusive irão processar essas pessoas que estão utilizando o nome de algumas instituições, algumas associações para poder promover essa instabilidade no setor de transportes ligado aos caminhões do nosso país. Quando a gente vê os caminhoneiros parando aí, mesmo por mando dos patrões, a gente entende como é perigoso quando um grupo de canalhas ricos que pouco se importam realmente com a economia do nosso país
dão as cartas no Brasil. Talvez o motorista de caminhão que está lá parando, a mando do seu chefe, não saiba que o ICMS não teve alta nesses últimos anos, que a gasolina, o diesel e o próprio etanol dispararam. A política adotada pela Petrobras no Brasil, a partir da gestão do Michel Temer, é que tem elevado o preço do combustível lá para cima. E se você não acredita no que eu estou falando, veja um vídeo do Ciro Gomes que viralizou no YouTube aqui, no podcast do Inteligência Artificial, e veja também a entrevista que a Dilma Rousseff deu, falando sobre os 5 anos do golpe que ela sofreu em 2016, onde ela explica por que o custo do combustível hoje é tão elevado e qual que é a política de preço adotada hoje pela Petrobras. Você vai ver, meu amigo, que não tem nada a ver com o governador, tampouco com o prefeito, que vocês inclusive estão se mobilizando aí. Carlito, o que é que vai acontecer com essas manifestações? As manifestações foram mais flopadas do que as de domingo, né? A de domingo, apesar de a gente falar que foi flopada, no sentido de que não deu ninguém, o que não foi como se imaginava, teve sim muita gente, apesar de não ser quantas pessoas eles imaginavam que teriam lá, mas teve sim muita gente. Só que no caso das manifestações dos caminhoneiros, você vê que é um ou outro gato pingado em uma ou outra cidade. Aqui em Sergipe, por exemplo, até o momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, não tem manifestação. Em Alagoas também não tem. A gente viu falar em alguns estados brasileiros que tem. E estranhamente falando, todos esses estados brasileiros que têm manifestação de caminhoneiros são estados brasileiros que têm grandes transportadoras, né? Empresas que trabalham aí levando produtos de norte a sul desse país e que evidentemente que devem ter apoiado o presidente Bolsonaro e que estão nesse momento pedindo para que seus motoristas parem. O áudio para mim é combinado, o Zé Trovão não tem força nenhuma, como todo covarde se esconde através das redes sociais para atacar o Estado brasileiro e para atacar também, evidentemente, os líderes dos poderes, tanto do Legislativo quanto do Judiciário, porque eles querem invadir o Senado, né? Baixou inclusive o Sérgio Reis neles, querem invadir o Senado e a gente precisa ver nos próximos dias aí as prisões acontecendo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a partir do momento que a polícia começar a prender esse bando de vagabundo que está aí tentando desrespeitar a Constituição, tentando descumprir inclusive as leis, decretos estaduais, decretos municipais, aí a gente vai ver, e federais também, tá? Inclusive assinados pelo próprio presidente da República, aí a gente vai ver que vai sim estar sendo colocada em prática aí a lei, e a gente vai ver as pessoas tendo medo, recuando, voltando para casa, e a gente vai ver a desmobilização. O presidente Bolsonaro está fracassado, está caído, o governo dele, como disse o haitiano, acabou. E a única coisa que mantém o presidente Bolsonaro no governo ainda, ou no poder, é a quantidade de dinheiro que ele tem para poder pagar ao Centrão. E isso, inclusive, que faz com que o Arthur Lira, canalha que apoia o golpe, que infelizmente é aqui do Nordeste, de Alagoas, está ainda tentando passar a mão na cabeça do presidente Bolsonaro. Algumas pessoas estão cogitando a possibilidade de a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão acontecer e o Arthur Lira assumir temporariamente a cadeira de presidente da República, mas eu não sei se esse seria o principal interesse do Lira, já que ele sabe que mesmo que a chapa seja cassada, presidente Bolsonaro e Mourão terão direito de recorrer da decisão do TSE, que na minha opinião tudo indica que levará sim a cassação da chapa e a ineligibilidade do genocida para 2022. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem, se inscreva no canal, deixa like, porque somente assim a gente consegue ampliar nossa rede de informação. E aqui, antes de encerrar, eu queria pedir duas coisas a vocês. Primeiro, quem é membro do meu canal aqui no YouTube, que colabora com o R$7,99, eu queria pedir que você migrasse lá para Pingback, que é essa plataforma que está aparecendo o endereço aqui, que o link está colocando, porque lá vocês vão colaborar comigo por R$7,90 e lá a plataforma só desconta do que você doar para mim 5%. Enquanto aqui no YouTube, o YouTube desconta entre 19% e 30%. E lá toda semana eu publico um artigo, publico um conteúdo gratuito para você que é membro, para você que não é membro, vocês podem seguir lá também. E quando a gente atingir 500 membros colaborando financeiramente, eu vou disponibilizar o meu número do WhatsApp para vocês conversarem comigo, vou fazer sorteio de livros, a gente vai fazer uma live por mês em um grupo só nosso, e uma maneira que vocês têm de apoiar o nosso trabalho. E outra coisa que eu queria pedir a vocês também, é que a gente tem uma loja virtual que vende camisas com frases que eu digo aqui no canal, que é uma maneira também que a gente tem aqui de manter esse trabalho independente, que é essa loja aqui, ó, lojadohistoriador.com. Acessa lá, compartilha esse vídeo, acompanha o nosso trabalho e como eu sempre digo aqui no final do vídeo para vocês, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.